Bom dia, gente. Tudo bem? Voltando aqui com mais um vídeo aqui no canal, né? O canal tá um pouquinho parado aí, mas um videozinho bastante interessante aqui, né? Falar aqui sobre DHCP, funcionalidade, ou uma VLAN, né? Sem um servidor DHCP consigam obter um endereço IP de um servidor DHCP que está em outra rede. O que acontece, né? Eu tenho aqui com minha topologia aqui, né, bonitinha aqui aberta, eu já tenho aqui configurado aqui o OSPF, né, algumas áreas e tudo mais, né, e eu tenho essa máquina que está aqui, né, esse Windows aqui, Windows XP, optei por colocar um Windows XP, que eu tinha uma imagem dele rodando aqui, né, achei bem mais fácil trabalhar com ele aqui. E eu tenho essa máquina aqui que está numa rede que não tem servidor DHCP, porque muitas das vezes não compensa ter um servidor DHCP, porque às vezes fica caro, né? A pessoa não tem ali, não tem a disposição para colocar um Linux ali, local, para ficar rodando um servidor DHCP local. Questão de Windows Server também, né? É caro, não tem licença e tudo mais, né? E também ficar configurando, gerenciando escopo DHCP localmente no roteador torna uma tarefa aí exaustiva também, né? Foge ao controle depois disso aí, né? Aí o que as pessoas optam por fazer? Eles colocam o servidor DHCP em uma área isolada aqui da sua rede, né? No meu caso aqui, eu tenho uma área isolada aqui, né? Chamada CPD aqui, né? Um switchzinho CPD, e aí eu tenho um servidor Linux aqui, e nesse servidor Linux eu tenho o ISC DHCP Server rodando. A intenção aqui não é mostrar como é que configura esse servidor, como que baixa os pacotes deles, porque vocês podem pegar aí na internet aí, é bem fácil de configurar ele, entendeu? E ele já tem um IP, né, já está devidamente configurado, e a minha máquina, que é essa máquina aqui, Windows, ela também já está pegando um endereçamento IP, que vem lá desse servidor DHCP. Se a gente for aqui nas configurações da placa de rede dela aqui, a gente vai ver que ela tem um endereço IP que está recebendo dinâmico, né? Tá vendo aqui? Obter automaticamente o endereço IP. E por que isso é possível, gente? Porque que nesse roteador, nesse switch de camada 3 aqui, quando ele recebe uma solicitação de DHCP, geralmente, todas as vezes, essas solicitações de DHCP são via broadcast no endereço 225, né? 225, 225, 225. Vai chegar nesse roteador aqui, o que ele vai fazer? Ele vai olhar endereço broadcast, né? Ele vai simplesmente vai dropar, vai descartar. Porque endereço broadcast, ele não, roteador não propaga ele para frente, né? Ele segmenta, né, endereços de broadcast. O que é um endereço de broadcast? Nada mais é do que uma VLAN, né? Segmento de rede novo ali, né? Então ele segmenta isso, ele não vai passar esse tipo de solicitação aqui para frente. E como que a gente resolve isso? Quando a gente não tem um servidor DHCP local aqui, a gente entra na interface VLAN, no caso ali, eu já tenho tudo configurado aqui, e aí a gente atribui o endereço IP do nosso servidor DHCP, que é esse aqui, ó, 10.0.8.40.21, com esse comando aqui, IP Helper Address. E aí toda solicitação de DHCP que chegar nesse roteador, nesse switch, ele vai mandar para esse endereço IP aqui. Porque o que acontece? Vai chegar um broadcast aqui, ele vai olhar que ele tem um endereço IP associado ao IP Helper Address, ele vai entender que isso aqui é o servidor DHCP, e aí o roteador vai fazer um unicast, né? Porque ele tem rota via OSPF ou rota estática de alguma forma aqui para esse servidor Linux aqui, que no caso é o meu servidor DHCP. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Eu já tenho tudo configurado aqui, gente. A intenção não é mostrar como é que configura, a intenção é mostrar para vocês que é possível você ter um servidor remoto em alguma localidade remota aí da sua rede e esse servidor possa entregar endereçamento IP para os seus hosts aí. Vou entrar aqui no diretório etc, DHCP, onde está configurado meu servidor DHCP.
tudo bem? E aqui dentro desse diretório tem alguns arquivos que a gente faz algumas configurações aqui e tudo mais, né? Mas basicamente para IPv4 a gente bate nesse arquivinho aqui. Vou dar um cat dhcpd dhcpd.conf e aí a gente pode ver aqui que eu tenho minha subnet declarada aqui dentro dele. Eu coloquei ele bem básico aqui, né? Tem várias outras opções nesse arquivo de configuração aqui para você configurar os seus escopos de DHCP, mas como pode ver aqui, eu já tenho um escopo, já tenho outro escopo, já tenho outro, que é uma topologia que eu estou utilizando aqui para fazer estudos, para fazer testes e tudo mais, né? Mas a intenção basicamente era essa aqui. Vem uma solicitação de DHCP de um host, procurando IP dentro da rede, né? A rede não tem um servidor de DHCP, e se o roteador que está conectado a esse host, né, o roteador local que está conectado a esse host, tiver essa opção aqui, IP Helper Address, com o IP do servidor de DHCP, ele vai mandar essa solicitação de DHCP para o servidor e esse servidor vai responder de volta, mandando o IP para a máquina que originou ela. Aqui eu estou mostrando no Cisco, né? Mas a lógica dessa configuração vocês podem pegar aí, dependendo do roteador que você está trabalhando aí. Se é um Hauer, se é um Juniper, ou se é um MikroTik, não sei, né? Então a lógica é essa. É possível sim ter um servidor DHCP remoto e esse servidor DHCP pode entregar endereçamento IP para todos os seus hosts dentro da sua rede, né? Desde que você não tenha um servidor de DHCP local aqui, né? Porque como eu havia falado aqui mais cedo, é exaustivo, né? Você ter servidores de DHCPs locais, né? Fica difícil de configurar, fica difícil de administrar isso. Configurar é fácil. Depois, como a gente sabe que essa área de TI tem um turnover, né? Uma troca de pessoal muito grande, você largar isso na mão de um próximo analista que vai tomar conta da sua rede aí, seria até um pouco injusto, né? Então, a boa prática é essa. Ter o servidor DHCP centralizado no local e aí ele distribuir endereçamento IP para os seus hosts que estão nos seus escritórios remotos, né? Tudo bem? A dica é essa aí. Muito obrigado por hoje, tudo bem?